Meu primeiro livro, eu tinha 16 anos. O meu primeiro livro foi um presente de 15 anos, de um tio. Aos 15, esse meu tio materno perguntou o que eu queria de aniversário. Eu disse que queria um livro, não um livro qualquer, mas o meu livro editado, publicado quando ele estivesse pronto. Então isso aconteceu cerca de um ano depois, quando eu tinha 16, e o lançamento do meu livro de 16 anos foi quase uma festa de 15 anos. Foi um presente. Esse primeiro livro, A Essência do Olhar, foram poesias. Na época eu achava que sabia escrever poesia. E continuei achando no segundo livro, que Infinita Magia, também de poesias. O terceiro livro já foram de contos, o Porque Amamos Insanos. O quarto também, Vermelho nas Mãos, contos, porque foi na prosa que eu me encontrei. Com relação aos livros de contos, o Porque Amamos Insanos e o Vermelho nas Mãos, eles têm uma temática parecida, que são os relacionamentos. E todas as suas implicações, Ciúme, medo, inveja, paixão, raiva, todas as loucuras mesmo humanas. Mas não existe uma, assim, não é o prosseguimento do outro, mas a temática é parecida. Eu considero o Porque Amamos Insanos um livro mais dramático, um livro que tem uma visão menos generosa com o amor do que o Vermelho nas Mãos. Eu acho que o Vermelho nas Mãos, ele coloca entre linhas que o amor pode dar certo. É uma coisa que o Porque Amamos Insanos enterra. Eu acho que há essa particularidade entre eles. As influências literárias são bem mescladas. Sempre gostei de Clarice Lispector, Drummond e dos latinos. Gabriel Garcia Marques, Isabel Allende, sempre foi uma coisa, uma salada. O próprio Machado, Cecília Meirelles, então sempre foi muito eclético o meu gosto, mas eu acho que assim, uma influência mais forte, pelo menos nos dois trabalhos mais recentes, é o Universo Fantástico, do Garcia, e também aquele estilo A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. Coisas bem distintas, mas que eu acho que eu mesclo um pouco no que eu escrevo, de um e de outro. As histórias dos contos surgem de diversas formas. Às vezes um detalhe, Uma vez foi um corte de cabelo de uma amiga. Ela cortou o cabelo e dali, daquele corte, eu criei toda uma história. Em outra ocasião foi um par de brincos. Então, ao redor de um par de brincos, eu criei toda a história de uma mulher, de um encontro, de um desencontro. Então, às vezes é só isso, é um detalhe, é um quadro, uma fotografia, uma bijuteria, uma joia. E em outras vezes são histórias inspiradas nas histórias que os outros me contam. E às vezes eu pego um detalhe também daquela história, só uma passagem, só uma coisa que eu achei interessante e também crio. O detalhe é como se fosse o centro, onde eu vou criando todo o resto. Eu parto de um detalhe, eu não parto de uma história completa, eu parto de um detalhe para criar toda uma história ao redor. Eu acho que é mais ou menos por aí, não existe... Isso pode acontecer também em qualquer lugar, não existe isso, eu preciso de um lugar calmo. Já aconteceu de eu escrever um conto que está em um dos livros durante uma sessão na Assembleia Legislativa, quando eu trabalhava lá como assessora de imprensa. Então, não tem aquela coisa, tem que ser num lugar calmo, paradisíaco, tranquilo. Não, já escrevi em guardanapo de papel também, em restaurante, enfim, não tem aquela coisa metódica de ter um canto para escrever, uma hora para escrever, uma história pronta. Não, pode acontecer por um detalhe em qualquer lugar. As histórias e os personagens, eles tomam vida própria,
né? Até que eu os coloque no papel, e mesmo depois, mas principalmente até que eu os coloque no papel, eles ficam na minha mente. Eu sonho com eles, eu sonho com as histórias, já sonhei muito com histórias que estavam na minha cabeça e eu não tinha tempo, ou estava com preguiça, sei lá, de passar para o papel. Então elas ficam na minha cabeça, elas ficam me rondando, e escrever é uma terapia. Para mim é uma forma de me manter sã. Como dizia Anice da Silveira, né, que a diferença dos loucos para os artistas é que os loucos mergulham no inconsciente e não retornam. Os artistas conseguem mergulhar no inconsciente e retornar com a arte. Por isso, eu acho essa explicação dela fantástica, porque é uma forma de manter, é uma terapia, é uma forma de manter a minha sanidade, de expor meus medos, minhas loucuras. Então, todos os meus personagens são extremamente loucos para que eu não seja. Escorpião com ascendente em Escorpião. Lembrou do olhar da astróloga quando pronunciou tais palavras. Como se estivesse lendo uma sentença irreversível. Se ela acreditasse nessas coisas, todo o seu temperamento estaria explicado e dissecado. Mas preferia acreditar na genética, quando a mãe, não menos profética que a tal astróloga, sentenciou: você é igual à sua avó. Pessoa difícil. Ai de mim se vocês tivessem se conhecido.